Boa noite. Vamos aqui então, fechando nessa aula, as questões da FCC sobre a lei da improbidade. Indo aqui para a lousa, nós paramos na questão 38, dando sequência aqui, questão 39, analista judiciário, área judiciária TRF, quinta região 2008. Segundo a lei 842992, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito. Nesse caso, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável por esse ato de improbidade está sujeito à suspensão dos direitos políticos de barbada, né, pessoal? A 1 a 5 anos, B 2 a 3 anos, C 5 a 7 anos, D 8 a 10 anos, aqui está. E 10 a 15 anos. Tranquilo, né, pessoal? Vamos aqui, questão de número 40. Procurador Tribunal de Contas de Alagoas, 2008. Para a configuração do ato de improbidade, é necessário, dentre outros requisitos, que tenha alternativa A, sido praticado por pessoa física ou jurídica, desde que integrante da administração direta ou indireta. Pessoal, os autores de atos de improbidade são tão só pessoas físicas. B, haja obtenção de vantagem pecuniária indevida. Não. Temos duas espécies de ato de improbidade que não exigem obtenção de vantagem pecuniária indevida. C, sido praticado por agente público, prescindido da obtenção de vantagem pecuniária indevida. Vamos deixar por enquanto assim a C. Alternativa D. Sido praticado por agente público que tenha havido necessariamente vantagem pecuniária indevida. Não. Essa parte final torna a D errada. E, gerado prejuízo concreto ou erário, ainda que praticado exclusivamente ao particular. Não, não é necessário. Artigo 21, inciso 1, que haja prejuízo concreto ou erário. Ademais, como a gente falou durante a apresentação da lei, não existe ato de improbidade praticado exclusivamente por particular. Pois bem, pois então eu volto aqui para a alternativa C, que é a alternativa correta da questão. Então é indispensável, frisando aquela lição da aula, que em um ato de improbidade eu tenho a presença de um agente público. Eu posso ter agente público e também um particular, mas jamais apenas um particular. Seguimos aqui, questão 41. Analista judiciário, área execução de mandatos, TRF, quinta região 2008. Segundo a Lei 842992, permitir facilitar o concorrer para que terceiros se enriqueçam ilicitamente constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão erária. Nesse caso, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável por esse ato de improbidade está sujeito ao pagamento de multa civil. A, de até 3 vezes o valor do dano. B, de no máximo 250 salários mínimos. C, de até 5 vezes o valor do dano. D, cujo valor não poderá ultrapassar o valor do dano. E, não está aparecendo para vocês, de até 2 vezes o valor do dano. Efetivamente, com base aqui no artigo 22, ou artigo 12, inciso 2, esse é o valor da multa civil no caso de ato de improbidade causador de dano ao erário. Seguimos aqui, faltando 5 questões, questão 42. Analista judiciário, área administrativa, TRF, quinta região 2008. Segundo a Lei 842992, frustrar a licitude de concurso público constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Nesse caso, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável por ato de improbidade não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de... Outra questão tranquila, né? A, 3 anos, B, 5 anos, C, 7 anos, D, 9 anos e 10 anos. No caso, né, pessoal, a proibição de contratar, em se tratando de ato violador de princípios administrativos, tem o prazo de 3 anos. 43. Mudando agora de concurso, prova para analista
do Ministério Público do Estado de Sergipe, 2009. A ação de improbidade administrativa. Vamos lá uma por uma. A resultará, se procedente, na aplicação das sanções de perda da função pública, ressarcimento integral do dano e multa civil de até 2 vezes o valor do dano, seja qual for o ato de improbidade. Não, né? Sabemos que as sanções mudam, algumas delas, conforme a espécie de ato. B. Apenas poderá ser proposta após a conclusão do procedimento administrativo. Podemos parar de ler. A ação pode ser proposta tranquilamente antes da conclusão de qualquer tipo de procedimento no interior da administração. Alternativa C, prescinde, ou seja, não precisa da intervenção do Ministério Público, seja na qualidade de parte, seja na de fiscal da lei. Não. Sempre é necessária a presença do Ministério Público, seja como parte, autor, seja como fiscal da lei. D. Não admite-se proposta pelo Ministério Público a figura de encampação pela pessoa jurídica de direito público lesada. Pessoal, encampação corresponde à figura em que a pessoa jurídica lesada se une ao Ministério Público no polo ativo da ação. E a alternativa E pode ser rejeitada pelo juiz após a oitiva prévia do réu, antes da citação para a apresentação da contestação. Perfeito. Essa é a regra que consta no artigo 17, parágrafo 8º da Lei 842992. Então, uma vez que o requerente, que aquele contra qual o imputado o ato tido como de improbidade, apresenta sua manifestação por escrito, após, por exemplo, essa oitiva prévia, o juiz pode decidir pela rejeição da petição, pela extinção da ação, portanto, antes da citação, antes da abertura do prazo para contestação. Tranquilo, vamos aqui para a questão 44. Analisa Judiciário TRE, Amazonas 2009. Tendo em vista a natureza e as implicações legais do ato de improbidade administrativa, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente. Tranquilo, né, pessoal? Vamos direto para a alternativa correta, alternativa E. O sucessor está sujeito às combinações da lei de improbidade administrativa até o limite do valor da herança recebida. É o artigo 8º. Questão de número 45. Analista Judiciário, Tribunal de Justiça, Sergipe, 2009. Os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade para cujo custeio o erário concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, sujeitam seus autores às penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. A. Apenas se os atos também configurarem infração penal. B. Sem qualquer limitação. C. Apenas quanto ao ressarcimento dos danos. D. Salvo se agiu com culpa em sentido estrito. E. Limitada a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sob a contribuição dos cofres públicos. Perfeito. A alternativa E corresponde à regra contida na parte final do parágrafo único do artigo 1º da lei. Para deixar bem claro, olhem só, por exemplo, uma entidade para cujo custeio o erário concorra com menos de 50%. Se ela foi prejudicada e esse prejuízo resultou em R$200 mil, só que a contribuição, estou indo aqui para a alternativa correta, dos cofres públicos foi de R$100 mil. Não significa dizer que a entidade não tem direito à reparação pelo total do prejuízo de que ela foi vítima, mas que pela ação de improbidade, na ação de improbidade, ela poderá se ressarcir no limite da contribuição dos cofres públicos. Nosso exemplo dos 100 mil. Os outros 100 mil deverão ser objeto de ser buscado numa ação à parte, numa ação indenizatória, numa ação de ressarcimento movida pela entidade contra o causador do dano. Pois bem, e fechando aqui, nossa questão 46. Analista Judiciário Administrativa TRE Alagoas 2008. Hervaldo
funcionário público efetivo adquiriu um imóvel cujo valor é desproporcional à sua renda. Não conhecemos essa história, né, pessoal? Não tendo ele outro rendimento além daquele decorrente do seu cargo, nem recebido herança ou qualquer tipo de prêmio, o que caracteriza em tese ato de improbidade administrativa. Nesse caso, A. Não está sujeito às penalidades da lei de improbidade administrativa se for processado criminalmente por corrupção passiva, tendo daí resultado dinheiro para aquisição do imóvel. Nada a ver. A responsabilidade pela lei de improbidade é independente da responsabilidade penal. B. Está sujeito às penalidades previstas na lei de improbidade administrativa somente. Errado. Está sujeito às penalidades previstas na lei de improbidade e à responsabilidade penal, civil e administrativa. Alternativa C. Está sujeito às penalidades previstas na lei de improbidade administrativa sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas cabíveis. Perfeito. Só um pouquinho. A alternativa C corresponde à regra constante no artigo 12 caput da lei de improbidade. Pois bem, pessoal, paramos aqui. Na próxima aula, iniciamos a análise das questões do CESP sobre a lei de improbidade administrativa. Muito obrigado a todos e até lá.